Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, no vídeo de hoje, eu estou passando aqui para falar para vocês sobre a minha viagem de Manaus, né? Eu fiquei 6 dias em Manaus e eu vou falar nesse vídeo o que eu fiz nessa viagem incrível, que eu tenho certeza, se você parou aqui nesse vídeo é porque você tá pretendendo ir ou até já tá, né? Comprou tudo pra ir. Eu te falo, gente, lá é um lugar incrível. Então, eu vou falar o que eu fiz nesses 6 dias. E já te falo, gente, 6 dias foi pouco. Se eu fosse voltar lá, eu ficaria pelo menos 10, porque assim, não deu pra mim fazer tudo o que tinha pra fazer. Manaus é incrível, assim, tem muita coisa pra fazer. Então, assim, eu já falo, no mínimo 10 dias. E tem outro vídeo no canal falando sobre valores atualizado, né? E o que você precisa saber antes de ir. Então, depois que você assistir esse, assista o outro vídeo que vai complementar bastante. Vamos falar sobre os 6 dias, né? O que eu fiz. Então, eu cheguei lá, né? Acho que foi numa quarta-feira, numa quinta-feira. Eu cheguei às 10 da manhã e eu fui para um hotel que fica no centro de Manaus, que chama Taj Mahal. Um hotel muito bom, preço bom. Então, eu fui para esse hotel que fica no centro. Aí eu cheguei, deixei as coisas no hotel. Ainda não dava para fazer o check-in, né? Por conta do horário, mas aí eu deixei as coisas lá. E fui almoçar no Mercado Central lá. E o Mercado Central já é um ponto que você precisa conhecer, porque tem várias coisas típicas do lugar, né? Tipo assim, se você quiser comprar algum souvenir, algum presente, castanha, óleos. Aí eu já fui e já comprei as coisas que eu tinha pra comprar. E já almocei lá, que foi um almoço muito gostoso, gente, que foi um peixe que lá, praticamente, assim, acho que 60% das refeições que eu fiz foi o peixe pirarucu, que ele é muito, assim, lá eles comem muito, é um peixe muito gostoso, gente. Não, eu já comi desse peixe aqui, não é a mesma coisa, o de lá é diferente, todos os peixes. Tambaqui, eu só comi peixe lá, porque eu amo peixe, então todos os dias eu comi peixe. Os peixes de lá são diferentes, porque não são em cativeiros, né? Talvez alguns sim, mas assim, a maioria dos restaurantes você vai, eu acho que não é de cativeiro, então assim, o gosto é diferente, o sabor é muito mais gostoso. Que tem pra fazer no centro em uma tarde, né? Você almoça no Mercado Central, dá uma voltinha ali, que já está no centro, perto lá tem muito comércio de barraca, então dá pra você comprar alguma coisa, precisa de comprar um óculos, um boné, já dá pra comprar as coisas, e depois dá pra ir andando no teatro, né, que é o Teatro Municipal de lá, que é lindo. Vou deixar as fotinhas aqui. Então depois a gente foi pro teatro, e na frente do teatro tem uma praça, assim, enorme, onde tem vários barzinhos. Então, tipo assim, 5 horas da tarde, ali já tá uma movimentação, tem muita questão cultural. Então, é bom ir no teatro à tarde, já entardecer, porque aí você fica ali, né? Você já toma um açaí, já toma um sorvete, já toma uma cerveja, já come um tira-gosto e tal. Então, tipo assim, ali você já fica à noite. Então, ali tem muito turista. Então, assim, a maioria dos turistas fica no centro porque os hotéis são mais baratos. Então, assim, o centro de lá não é perigoso. Sério, gente, eu fiquei, assim, impressionada. Eu acho, sério, que, assim, na minha viagem inteira, né, de praticamente uma semana, eu vi, assim, uns 4 moradores de rua, assim, deitados na rua, assim, e eu fiquei no centro, né, no primeiro hotel. Então, assim, eu acho que eu tenho pra falar da minha experiência é que Manaus é seguro. Então, assim, não tem muita gente pedindo dinheiro, aquela coisa. Então, assim, ficar no centro é seguro. Eu fui com o pensamento que não era, né? Que eu sempre tenho medo de ficar em centro, mas eu achei lá bastante seguro. No segundo dia, eu fui para um passeio na selva, que eu fiz com a Iguana Turismo. E falar, gente, na Iguana, lá em Manaus não tem muita opção de empresas que faz passeio. Na verdade, se tem, eu não vi muito. Então, eu vi só a Iguana e outra. Então, assim, se programe antes. Porque, como eu falo, né, no outro vídeo sobre o que você precisa saber antes de ir. Então, assim, eu me programei só com um mês antes nos passeios. E, assim, foi uma loucura, gente. Então, se programa. Então, aí o passeio na selva é muito incrível. Foi uma realização, assim, de um sonho de infância. Então, a gente acordou cedo, pegou uma van. Depois pegou um barco, aí nesse barco a gente passou... Eu esqueci o nome do barco, aqueles barcos
voadora, né? Que eu acho que chama. Então a gente passou no Encontro das Águas, né? Que é o encontro do Rio Negro e Solimões, que é assim, também um ponto que você precisa conhecer. Eu não tive tempo de fazer o passeio do Encontro do Rio Negro e Solimões, que tem um passeio específico, onde você vai visitar umas comunidades indígenas e tal. Eu não tive a oportunidade de fazer esse passeio, porque pelo tempo que eu falei. Mas indo pra selva, a gente passa lá e eles param, a gente consegue tirar foto, filmar rapidinho, né? E aí, a gente seguindo, a gente pegou depois uma assim, mas tudo tranquilo. E depois a gente pegou outro barco para chegar na selva. Onde que eu fiquei foi no Rio Juma, né? No hotel lá, Juma Lake. Então, assim, no meio da selva. E eu vou deixar uns vídeos e fotos para vocês verem. Assim, gente, foi incrível, sério, foi um passeio. Eu vou classificar o Brasil, eu conheço bastante lugares, como os dois mais incríveis, que é Lençóis Maranhenses e Manaus. Então tá, a gente chegou, né, na hora do almoço, já fez aquele almoço delicioso. Depois a gente descansou um pouquinho, 3 horas da tarde nós fizemos um passeio de barco. Aí nesse passeio de barco a gente viu bicho preguiça, escutou os macacos, viu um monte de pássaros, ave e tal. E o Kaká, que foi o nosso guia, foi explicando várias questões de sobrevivência também e tal, sobre floresta. E a gente fez esse passeio, a gente pescou piranha. Nossa, foi muito legal. E aí a gente ficamos até o entardecer, até o pôr do sol, vimos o pôr do sol, a gente pulou, né, no rio. No segundo dia na selva, né, e no meu terceiro dia de Manaus, a gente acordou às 5 da manhã e foi ver o nascer do sol. Ah, gente, eu esqueci, nossa. Ainda falando sobre o segundo dia, a gente viu o pôr do sol, voltou, jantou, tal. E depois à noite a gente foi fazer um passeio pra ver os jacaré. Cá pegou um jacaré filhote, a gente segurou o jacaré, tipo assim. Nossa, foi incrível. Por as estrelas, o barulho da selva à noite e tal. Aí você segura um jacaré, um filhote, assim. Nossa, foi muito bom. E aí no terceiro dia, né, a gente acordou, foi ver o nascer do sol, voltou, tomou café e depois a gente fez uma trilha no meio da selva. Uma trilha de umas 3 horas, mais ou menos, a gente pegou um barquinho, foi num ponto, e nesse ponto a gente fez essa trilha. E nessa trilha a gente viu, assim, bastante coisas, assim. Tanto ele explicando, é uma imersão mesmo, gente, assim, você tem que ir, entendeu? Se você ir em Manaus e não fizer... Primeiro, se você morar no Brasil e não ir pra Manaus, não é possível. E se você for pra Manaus e não fizer esse passeio na selva também, não tem como. Aí a gente fez a trilha, eles mostrou as árvores, os tipos de árvores, gente, as árvores enormes, assim, técnicas de sobrevivência, vou deixar uns videozinhos. E a gente fez esse passeio até na hora do almoço. E aí, na hora do almoço, eu voltei pra Manaus. Tinha mais como ficar lá mais dias, entendeu? Só que pelo que eu consegui, pelo tempo que eu tinha, não consegui ficar mais. Mas se eu tivesse tempo, teria muito mais coisa pra fazer lá, né? Aí eu voltei pra Manaus, cheguei lá à tarde, aí eu já fiquei em outro hotel. Aí eu fui pro Milênios. O Milênios, ele fica pertinho do estádio do Amazonas, que é um estádio, né, que foi construído na época da Copa. Então, é um hotel também muito bom, com preço muito bom. E assim, a gente ficou no 15º andar, então altão assim. Deixa uma imagem assim, nossa, um hotel muito bom também, tinha piscina. Todos os hotéis lá bastante... Tipo assim, lá em Manaus é um lugar barato, então a gente fica em hotéis bons, com preço bem em conta. E aí a gente voltou pro hotel, tal, descansou. Aí, que foi num domingo, nós fomos pro Museu Musa, que é um museu também muito bom, porque é um museu, assim, mais
Não um museu de coisa antiga, mas um museu da floresta. Então, ó, lá você via aquelas folhas de árvores enormes. Aí tinha explicação sobre os animais, aí tinha exposição, né? De aranha, sapo, cobra, escorpião, tinha orquideiro. Nossa, tem bastante coisa. E aí você vai andando assim, numa área, né? Porque lá é no meio da floresta, então é uma área, né, no meio da natureza, com as árvores, também muito legal, assim. Aí você sobe, tem um lugar que você sobe, não sei se é 80 metros, que você fica acima das árvores. Gente, tem gente que não tem coragem de subir, porque é muito alto. Eu subi, vou deixar a fotinha aqui. Aí eu fiquei a manhã inteira nesse museu do Musa, né? A gente viu Vitória Regia, jacaré, viu um monte de coisa. E na parte da tarde a gente foi pra praia de Ponta Negra, que é uma praia mais central, que fica no bairro de Ponta Negra, que já é uma área mais nobre, né, de Manaus, onde tem aqueles hotéis bem caros, bem chique, assim. E só que é uma praia mais popular. A gente foi no domingo e a praia estava lotada. E como a gente chegou lá depois do almoço, não achamos cadeira para sentar, e por sorte a gente achou um lugar assim que tinha uma sombra, a gente ficou curtindo assim só a paisagem mesmo e tal, escutando música. Mas assim, eu não consegui nadar e nem chegar na praia porque tava muito cheio. Então assim, no domingo lá é o povo local mesmo que vai, então assim, não deu pra gente nadar, mas assim, foi muito gostoso ir lá. Outro dia a gente foi pra Figueiredo, onde eu fui de bate e volta, mas tem um passeio que você dorme lá, mas pela questão dos dias que eu tinha, tive que ir de bate e volta. Aí em Figueiredo, Presidente Figueiredo, é uma cidade que fica a 100 e poucos quilômetros, dá umas 2 horas. Quase 2 horas. É porque tem um pedaço da estrada que é bem ruinzinho, assim, tem que ir bem devagarinho. Mas, assim, é um lugar que tem cachoeira. E eu sou de Minas e, assim, cachoeira, assim, pra mim, assim, eu tô bastante acostumada. Só que lá, gente, tipo assim, é diferente. Sério. Eu já fui lá meio assim, mais cachoeira e tal, não era muito a minha vibe, mas quando eu fui, eu falei, meu Deus, que bom que eu vim aqui. Porque, assim, lá tem um lago de água cristalina, gente, que assim, sério, eu queria ficar lá o dia inteiro. E a água, e eles falam assim, nossa, lá é super gelado. Só que eu, assim, já tô acostumado com água gelada aqui, né? Então, tipo assim, pra mim, eu achei que lá a água tava, assim, super de boa. Então, eu nadei naquele lago, foi muito gostoso. Depois a gente foi pra Lagoa Azul, que é muito lindo. Aí depois eu fui no Fervedouro, aí no Fervedouro eu não tive sorte, porque na época que eu fui, ele não tava mais... ela explicou a guia, mas eu não lembro, mas por algum motivo não tava mais porque tem uma parte do ano que não fica, né? Aquelas fervuras lá de baixo, então assim, eu fui numa época que não tinha. E aí a gente foi na Gruta da Judéia, numa caverna, vou deixar as imagens aqui, assim. Foi um dia, assim, incrível. Como todos os dias de Manaus, assim, foi muito incrível. Aí a gente chegou, era por volta de umas 7 horas, eu acho. Aí à noite eu fui num shopping, que agora shopping em Manaus, eu acho. O Shopping Amazonas, não sei, que é um shopping muito bom, com umas lojas muito boas e tal. E aí, no 6º dia e no último dia, com meu coração partido por ser o último dia, porque foi muito bom, gente. Nós fomos de manhã, o Museu do Seringal. Então, para ir nesse Museu do Seringal, a gente pega um barquinho, se não me engano era R$10 ou R$15. Aí esse barco, que é essa voadora, na verdade, ele vai passando em vários lugares. E aí ele passa na Praia da Lua, passa nas comunidades que tem, ou cidades, não sei se é comunidade ou cidade, não cheguei a descer, né? Mas aí passa em vários lugares. E eu acho que o último ponto é o Museu do Seringal. Aí, só para resumir, fala sobre o ciclo da borracha, sobre a história da borracha, dos trabalhadores e tal, gente, é muito interessante. Então, nesse ciclo, lá foi gravado um filme, A Selva, que retrata a história do seringueiro. Então, assim, onde que foi gravado esse filme, eles manteve, né, toda a estrutura e virou um museu. Então lá você conhece a casa que o seringueiro morava, a casa que o patrão morava, como que eles faziam o processo da borracha. Então, assim, gente, é muito legal. Aí o passo é por volta de umas 2, 3 horas também, e lá também é muito bonito, assim, o lugar. Você vê seringueira, você tá na selva, né? Tudo lá você tá no meio da selva, assim. Então a gente ficou lá até umas 3 horas mais ou menos, e na volta a gente parou na Praia da Lua.
que é uma praia muito gostosa. Lá as praias são bastante pequenas, né? Porque são praias de água doce. Então, assim, a gente foi numa segunda ou na terça? Tá perdido. Acho que foi na terça. Isso, que a gente foi em Banaquara. A gente foi numa terça-feira, acha que não tem ninguém e tinha, né? Porque turista lá é bastante. Tem bastante turista gringo, né? Turista de fora, porque as pessoas, né, de fora valorizam bastante a Amazônia. Então lá, assim, o turismo internacional é muito grande. Aí a gente passou, né, a tarde na praia. A gente comeu um peixe maravilhoso, porque lá em Manaus, sério, gente, os peixes lá é muito gostoso. Então, tipo assim, eu comi peixe todo dia, almoço e jantar. Comi muito peixe e cheguei aqui querendo peixe. Aí cheguei aqui na minha cidade, não achei um peixe gostoso igual o de lá. Então eu já quero voltar. Então, gente, foi isso. Aí no outro dia, voltei, né, pra minha cidade, com aquela sensação que eu preciso de voltar lá, porque tem muito mais coisas pra fazer. Então eu já falo, gente, fica pelo menos 10 dias. E não deixe de conhecer Manaus. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E assista os outros vídeos do canal, se inscreva, deixa o seu joinha. Espero ter ajudado vocês. E deixa aqui seu comentário, o que você achou, se você já conhece ou não. Se te ajudei. E alguma pergunta, alguma sugestão, tá bom?